Diego Amorim, que traz hoje aqui uma reflexão, né, Diego, sobre as declarações públicas aí das nossas autoridades e a leitura crítica que a gente tem que fazer em cima disso, não, Diego? Com certeza, Nonato. O ambiente democrático que a gente espera, realmente sólido e saudável, ele passa por sabermos elogiar e sabermos criticar. Mesmo quando é o outro candidato, mesmo quando é alguém que eu não gosto, mesmo quando é alguém que eventualmente eu odeie, né? É claro que a gente está vivendo um país tão polarizado ultimamente, de Lula de um lado, Bolsonaro de outro. Vem aí o que as pessoas chamam de falsa simetria, falso paralelismo, né? O orçamento secreto passou a ser chamado de emendas, gabinete do ódio eventualmente passa a ser chamado de gabinete de ousadia, né? Essas nomenclaturas, os conceitos que a gente vai dando às vezes para práticas muito parecidas, acabam ali revelando um pouquinho do desejo, do sentimento de cada um. E esse amadurecimento político, democrático, eu diria até, passa por a gente muitas vezes fechar os olhos, fazer um exercício mesmo, é um exercício de dizer, peraí, isso aqui que está acontecendo, se fosse o outro, como é que seria a reação? Eu, como jornalista aqui em Brasília, eu faço muito esse exercício, sabe, Michele, Nonato, ouvinte. Olha, no governo Bolsonaro eu fazia isso. O Bolsonaro está falando isso. Se fosse o Lula, como é que seria a reação? Como é que seria a minha reação, a reação da imprensa, a reação das pessoas, a reação da sociedade? Agora no governo Lula também, peraí, e se fosse o outro? Para que isso? É um exercício para ver se a gente consegue avaliar os fatos, interpretar os fatos, analisar o que acontece diante de nós em Brasília, sem deixar que a capa do livro, digamos assim, contamine a nossa leitura, né? Contamine a nossa análise crítica. E o jornalismo existe para isso. O jornalismo com Borogodó aqui da Nova Brasil FM também existe para a gente refletir sobre isso e fazer a nossa sociedade um pouco mais democrática no sentido raiz mesmo, uma democracia que faz a gente elogiar e criticar com muito respeito, mas sem olhar a capa do livro. Então eu vou trazer aqui, por exemplo, algumas declarações recentes, algumas da semana passada, do atual presidente, do presidente Lula, que eu fiz esse exercício. E se fosse o presidente Bolsonaro dizendo exatamente a mesma coisa? E aí você, ouvinte, que votou no Lula, que votou no Bolsonaro, faça esse exercício comigo. Você que ama o Lula, que acha o Lula, assim, maior pessoa do universo. Feche os olhos e imagina se fosse o Bolsonaro dizendo exatamente isso que ele disse nos últimos dias. E você que é Bolsonaro também, faça esse exercício. Se fosse o Bolsonaro dizendo e agora o Lula dizendo, você ia dizer que não tem tanto problema assim, porque é isso, a cabeça de cada um vai tentando adaptar ali aos seus gostos políticos, às suas ideologias. Não, mas isso aí ele disse porque é uma brincadeira. Ou então, não, ele disse isso aí, mas todo mundo diz. E aí você vai amenizando. E o nosso exercício, repito, político-democrático, para criar um ambiente realmente saudável politicamente, é a gente olhar sem imaginar, assim, realmente quem está por trás dessa fala. Então, o presidente Lula, por exemplo, na greve dos professores, diz o seguinte: eu, em apenas 1 ano e 7 meses, já convidei 2 reuniões de todos os reitores do Brasil, das universidades e dos institutos federais, porque eu não tenho medo de reitor. Não há razão para essa greve durar o que está durando, disse o presidente Lula sobre a greve das instituições federais. Eu fico imaginando se fosse o Bolsonaro, com aquele tom dele, né? Eu não tenho medo de reitor, tá ok? Não há razão para essa greve durar aí, o que tá durando, tem que acabar essa greve aí, tá ok? Como é que seria a nossa reação, né? Como é que seria? O Lula disse isso, não foi o Bolsonaro, foi o Lula que disse. Mas a gente às vezes olha com olhos diferentes. Juscelino, com olhos diferentes. Juscelino Filho, o ministro do governo, está indiciado pela Polícia Federal. Pronto, daí você já parte. Se você quer PT, você quer Lula, se tivesse um ministro indiciado no governo de Jair Bolsonaro, como é que você estaria reagindo hoje a essa notícia? Pois bem, o presidente Lula, na última sexta-feira, disse o seguinte: para mim, todo cidadão é inocente até que provem o contrário. Se um cidadão tem um pedido de indiciamento e esse indiciamento ainda não foi concedido pela Procuradoria-Geral nem pela Suprema Corte, tenho que aguardar o processo. Quero dizer do meu agradecimento de poder estar hoje ao seu lado, compondo a sua equipe, que muito nos honra, liderando essa pasta que hoje é tão importante e estratégica na vida dos brasileiros, que é a pasta das comunicações, disse o presidente Lula para o ministro Juscelino Filho, indiciado. Fechemos os olhos e imaginemos se fosse Jair Messias Bolsonaro, com o ministro do Bolsonaro indiciado pela Polícia Federal e o Bolsonaro dizendo exatamente isso para o ministro. Qual seria a minha, a sua, a reação da sociedade civil como um todo, da imprensa?
a gente estaria dando o mesmo peso? É uma provocação, essa coluna de hoje é uma reflexão. Taxação das blusinhas, caminhando para o fim, mais alguns exemplos. O presidente Lula disse o seguinte: quem é que compra essas coisas? As blusinhas da Shein, aí dos sites chineses. O presidente Lula disse: são mulheres, a maioria jovens, e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras. Como você vai proibir os pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga? Mulher gosta de cabelo, esses negócios, que disse o presidente Lula. Imagina você se Jair Messias Bolsonaro tivesse dito isso. Quem é que compra essas coisas aí, tá ok? Isso é coisa de mulher, mulher que gosta de cabelo, esses negócios aí, tá ok? Seria a mesma coisa? Ah, Diego, mas são pessoas diferentes. Sim, são pessoas diferentes, mas estão no mesmo cargo de presidente da República. A gente cobra tanto institucionalidade das pessoas que chegam ao poder, do que elas dizem, e aquilo que elas dizem tem um impacto gigantesco, né? Na pandemia, por exemplo, aquelas aberrações que o Bolsonaro dizia, e alguns falavam, deixa ele falar. Não, é o presidente da República, o que ele fala abre um caminho, assim, abre um mundo pela frente, o que diz um presidente da República. Por fim, o presidente Lula também disse, em relação às enchentes do Rio Grande do Sul, que máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres que estão sobrevivendo a um verdadeiro sofrimento e martírio com essa chuva, disse o presidente Lula. Imagine você, feche os olhos, que você que está dirigindo não, mas você que não está dirigindo, feche os olhos, imagina Jair Messias Bolsonaro dizendo que máquina de lavar roupa é coisa muito importante para as mulheres. Como seria a nossa reação? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos e teriam tantos outros, para que nós não percamos a capacidade crítica, Michele Nonato, ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil FM. A incoerência, a contradição, ela é natural na vida da gente, porque cada um tem as suas preferências. Então, se um fala a mesma coisa que o outro, mas eu gosto mais de um do que de outro, há uma tendência natural, tá tudo bem, de eu dizer, não, tá tudo certo, isso aqui. Agora, se o Bolsonaro dissesse, aí ele é isso, ele é aquilo, ele é homofóbico, ele é machista. Então, existe uma estratégia política, existe uma preferência política por trás das nossas análises. É claro que existe. Mas nós precisamos nos atentar a isso. Se a gente quer realmente essa democracia menos polarizada toxicamente, se a gente quer olhar as coisas e saber elogiar e criticar num tom ameno, num tom razoável, a gente precisa de vez em quando fazer esse exercício, de fechar os olhos e imaginar, se fosse o outro, Eu deixo essa reflexão aqui para os nossos ouvintes, Michele Nonato. Tá perfeito. Obrigado, viu, Diego? Amanhã tem mais. Até amanhã. Que seja o nosso mantra, né? E se fosse o outro? 7h20.